Nós falamos, na semana passada sobre um corpo, sobre viver dentro de um corpo e Cristo seu cabeça, cada um tem uma função. Agora imagina isso ao longo de anos. Como é que se mantém essa estrutura orgânica? Como é que se mantém esse amor, esse afeto, essa preocupação entre uns e outros? É exatamente com o perdão de Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus constante no nosso meio. Porque vocês sabem, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali tem problema. Não é verdade? Nós somos muito competentes em criar problemas, em botar, como é que fala, botar o focinho onde não foi chamado e por aí vai. O ser humano, ele sempre vai atrás de encrenca. E por isso que nós temos que falar de perdão, porque o perdão não é algo só que traz paz entre um ser humano e outro, mas principalmente entre nós e Deus. A base do perdão está exatamente naquilo que nós fizemos e no ato de Deus de nos perdoar por meio de Cristo. Então essa é a base do cristianismo, não é verdade? Não tem como nós vivermos um cristianismo se nós não pensarmos na ideia do perdão, que Cristo já nos perdoou e, portanto, nós somos capazes de perdoar uns aos outros. E por que eu falo fruto da graça de Deus? Irmãos, é a graça de Deus que faz suscitar o perdão no meio da igreja. É a graça de Deus que faz com que o pecador seja aceito diante de Deus. E para tratar dessa questão do perdão, nós vamos usar um salmo bem famoso, o Salmo 51. Não sei se vocês já conhecem o contexto, mas antes de nós entrarmos nesse Salmo 51, eu queria fazer uma rápida retrospectiva da história do cara que escreveu esse salmo. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. O rei Davi, o cara adorado pela comunidade de Israel. Até hoje você ouve falar de Davi. Existe a estrela de Davi na bandeira de Israel. Olha que honra, né? Então, a história de Davi, ela resultou nesse belo salmo, mas não foi por um contexto favorável na história dele. E, irmãos, quando eu quero relatar esse contexto, eu gostaria muito que a igreja tivesse em mente que nós podemos estar sujeitos às mesmas coisas que o rei Davi esteve, porque ele era um ser humano. Lembra que a gente leu aquele trecho de Elias? Elias era um ser humano como nós, mas ele orou, e aí, na insistência da oração, na fé pela oração, as coisas aconteceram. E esse mesmo trecho, Davi era homem como nós. A gente não pode olhar a história bíblica e falar, isso aconteceu com ele. O problema é que na igreja, muitas vezes, a gente acha que é só o outro, a gente não toma para nós. Eu até ouvi uma história que falava assim, a igreja estava cheia, o pastor estava pregando, e de repente ele tinha um irmãozinho assim que ele via que era meio bagunçado, atrapalhado, e ele deu um sermão praticamente destinado para aquele irmão, mas diante de toda a comunidade. Quando acabou o culto, o pastor lá atrás, cumprimentando todos os membros, e aí veio esse irmão, falou, pastor, que palavra excelente. Era exatamente isso que o seu povo precisava ouvir. Quer dizer, ele não tomou para ele falou que era o povo que precisava, Aí passou outro dia, outro domingo, o pastor insistiu, falou, eu vou fazer essa mensagem, eu quero atingir o coração desse rapaz, porque ele não entendeu que ele é o cara que traz problemas. E ele pregou de forma muito convincente, muito profunda, mexeu com as pessoas, e aí, de repente, no final do culto, aquele rapaz de novo falou, pastor, o senhor pregou tão bem, o senhor foi tão eficiente, mas eu acho que o seu público ainda não entendeu a mensagem que o senhor quer passar para eles. E aí depois teve uma reunião de oração, naquele dia choveu bastante, então só foi o pastor, a esposa, os filhos, e o rapaz estava lá no público. E ele falou, vou dar uma palavra de exortação agora, destinada para esse rapaz, e ele vai prestar atenção. E ele fez a palavra, e no final da reunião de oração, esse jovem falou e falou, pastor, maravilhoso o que o senhor falou, pena que as pessoas não estavam aqui para ouvir. Então é sempre assim, o pecador está sempre livre da condenação, sempre livre da acusação, e parece que aquilo que Deus quer mostrar, por meio da sua palavra, por meio da vida, a gente considera que não atinge a gente. Mas, irmãos, o perdão de Deus é Ele que nos traz na presença de Cristo. Aquela necessidade de falar, caramba, eu pisei na bola, Deus me aceita de volta, me dá o seu perdão. Essa é a condição do pecador diante de Deus, irmãos, de qualquer um de nós. Você pode estar 50 anos aqui na Pão da Vida servindo, mas você tem que ter essa consciência de que foi o perdão de Deus que te aproximou de Cristo. E foi Cristo que te aproximou do Pai, e por isso você pode ter uma nova vida. Então, quando a gente vai falar de Davi, a gente vai ver a história, o traço, todos os passos que ele deu até escrever esse salmo, e você vai ver que não foi uma história muito agradável.
Se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia, eu não vou ler todo o trecho, porque é bem comprido, mas lá em 2 Samuel 11, lá no Antigo Testamento, ele vai relatar como tudo aconteceu. E ele começa o trecho falando assim, 2 Samuel 11, 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A Bíblia fala que aquele era o período onde os reis saíam para a guerra. E ele permaneceu no palácio. E aí ele começou a dar bobeira, tal, de repente viu uma mulher tomando banho, cobiçou e chamou ela, e aí aconteceu um caso de adultério. Ele viu, cobiçou e depois se deitou com Batseba, que teve um filho. E aí ele falou assim, bom, já que isso aconteceu, então eu vou reparar meu erro, eu vou chamar o Urias da batalha, que era o marido dessa mulher, vou fazer ele se deitar com ela, e quando nascer a criança é problema deles, é filho deles. Só que Urias era um cara tão temente que ele não voltou para sua esposa nesse tempo. Ele permanecia ali junto com o exército, ou com os que estavam voltando das tropas, e permaneceu ali no pátio. E aí, quando ele viu que não tinha jeito, ele mandou Urias de volta para a guerra e falou assim para o seu comandante, põe ele na linha de frente. E ele morreu por causa disso. Davi foi o responsável por matar um homem inocente do seu exército, um homem que estava defendendo seu próprio país. E depois disso, ele se casou com Batseba. Aí, quais são as consequências do pecado de Davi? Eu vou acelerar um pouco a história, né? Imagina que eu tenho um controle remoto, eu vou avançar. Nós vamos para o capítulo 12. Primeiro, essa criança morreu. Segundo, nós vamos entender a consequência do pecado de Davi, mas a história ela vai continuando, e no capítulo 13 você vê que Amnon, que é um filho de Davi, violentou a sua meia-irmã Tamar. Ele se deitou com a sua meia-irmã, ela era irmã de Absalão, e Absalão ficou com muita raiva disso que ele fez com a sua irmã e resolveu matar Amnon para vingar Tamar. Isso já está lá no capítulo 13, quase no finalzinho do capítulo. E como se não bastasse, talvez essa amargura na vida de Absalão foi tão grande que ele resolveu se rebelar contra o pai e procurou usurpar o trono de Davi. E Davi fugiu do seu pai, assim como fugia de Saul. Lembra da história? E aí acontece algo terrível em Israel. Absalão se deitou com as concubinas de Davi, em praça pública, capítulo 16. Mais para frente, lá no capítulo 18, Absalão morreu e o Davi chorou sua morte. Mas quando Davi estava chorando sua morte, o comandante falou, Davi, você está fazendo a gente de besta, porque a gente ficou tentando te defender o tempo todo, tentamos ganhar o nosso território, tentamos ir diante desse cara que queria te destronar, e agora que ele morre, você faz esse papelão, você está chorando por ele, você preferia que todo mundo tivesse morrido? Então, veja as consequências que uma ação de um pecador pode causar ao longo de sua vida. Consequência, irmão, não significa não ser perdoado. Mas a consequência, ela é um rastro que o pecado deixa na nossa vida. Veja bem, ela engravidou, depois ele mandou o pai dessa criança ser morto, e depois essa criança morreu, e aí a graça de Deus, irmãos, entra na história de Davi, porque a gente sabe que o sucessor do trono é o próprio Salomão. O filho de Davi, com quem? Batseba. É a graça de Deus, irmãos, coisas que a gente não consegue entender. Como é que você vai explicar? O filho que veio a partir de um relacionamento de adultério, que não foi aprovado por Deus de início, porque teve essas consequências, de repente é gerado o próximo rei de Israel. Então, irmãos, a consequência é a marca que o pecado deixa na nossa vida. Aquela história, não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências diferentes. Você pode ser um cara que mente a vida inteira, mesmo sendo um cristão. Talvez lá na frente, cara, quando você for um cara idoso, de repente essa mentira vai te derrubar. Mas se você é um cara que nem Davi, que causa um escândalo tamanho desse, público e tal, isso vai ter uma consequência diferente, ainda mais se você está numa posição como era o caso de Davi. Então, irmãos, o pecado ele não pega leve com a gente. A gente que faz vista grossa, muitas vezes, para o nosso próprio pecado. E isso é grave. Sempre vai existir, irmãos, a necessidade de pedir por perdão, independente das consequências que os nossos atos tragam. Porque o nosso coração parece que ele é despedaçado nesse momento. Quando nós erramos contra Deus, a gente sente uma profunda tristeza. Esse é um dos poderes do pecado na nossa vida.
Agora imagina você carregar isso ao longo de toda a sua história, e você não recebe o perdão por isso que você fez. É terrível, por isso que nós temos que falar da graça de Deus. E a partir de tudo isso, Davi escreveu o Salmo 51. E, na verdade, essa história só veio à tona, irmãos. Olha que impressionante isso. Porque é aquela história que eu estava falando do pastor que está pregando uma mensagem, o cara não entende que é para ele. Davi fez tudo isso e ficou de cara limpa. Eu quero falar um outro contexto, lá de 2 Samuel 12, esse vale a pena ser um pouco mais profundo. Foi quando o profeta Natã veio até o rei Davi. E ele falou assim, ó, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Isso aí está em 2 Samuel capítulo 12. E ele contou uma história, vocês lembram bem, mas eu vou ilustrar para quem não conhece. 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. E o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada senão uma cordeirinha que tinha comprado. E ele a criou e cresceu com ela, com seus filhos, comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. E certo dia um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar um de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para lhe preparar uma refeição. O que esse cara rico fez? Vai lá no pobre, que ele tem uma cordeirinha, pega essa cordeirinha e vamos fazer um banquete. E aí, quando o profeta Natã falou que ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, o Davi nem deixou ele terminar a história. O Davi se levantou indignado, ele se encheu de ira e falou assim, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí Natã virou para Davi e falou, você é esse homem. Irmãos, esse é o efeito que a palavra de Deus tem que trazer em todas as pregações para cada um de nós. Você é esse homem que pregou Jesus na cruz. Você é esse ser humano que pregou Jesus na cruz. Não só homem, né? As mulheres também. As nossas ações, o nosso pecado, irmãos, é o que nos torna condenáveis. Mas quando a gente vê a história, nós parece que nos alienamos disso e fala, esse homem merece morrer. E o Natã falou, peraí, esse homem é você. Aí ele caiu em si. Parece que ele estava cego, ele não enxergava a atitude pecaminosa dele. Parece que Davi fez tudo aquilo para se safar e esqueceu que aquilo era um pecado que precisava do perdão de Deus. Irmãos, tenta se identificar em algumas situações da sua vida. Porque todos nós temos pecado. Se a gente não tem pecado, a gente fala que Deus é mentiroso. Isso o próprio João nos afirma. Talvez você não tenha um pecado que escandalize, que cause muito transtorno. Mas nós temos na nossa essência traços pecaminosos que precisam ser tratados por Deus. Às vezes a gente sente ira facilmente. Às vezes a gente julga sem saber o que a pessoa está fazendo ou vivendo. Às vezes a gente fofoca, às vezes a gente comenta mal, a gente maldiz o nosso irmão, nós humilhamos pessoas, nós olhamos para o dinheiro. Isso tudo é pecado, irmãos. Então nós precisamos do perdão de Deus. E Natã, ele escancarou a história até que Davi percebeu. E aí o Davi percebeu, e aí veio uma palavra muito séria, que eu acho que nos traz o coração de Deus diante de uma situação como essa. Através de Natã, ele falou assim, Davi, eu te ungi rei de Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei casa e as mulheres do seu senhor. Eu dei a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? E aí ele condena, né? Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. E por isso, olha só a consequência do pecado. Por isso, Davi, a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. E de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Foi o que eu falei que aconteceu com o filho Absalão. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando veio o julgamento do pecado, Deus já estava revelando toda a consequência. Não porque Deus estava punindo Davi, mas ele estava falando, vai acontecer exatamente isso, porque você abandonou a minha palavra. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Em vez de Davi ficar revoltado com Deus, mandar matar o profeta Natã, ele falou assim, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá.
Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Essas foram as consequências na vida de Davi. Quais são as consequências do meu e do seu pecado? Até onde nós vamos testar esse limite com relação a Deus? Porque os nossos pecados, as nossas escolhas, irmãos, têm consequência. Não é porque Deus é mau e vai nos punir. Nós estamos acabando de falar, perdão é fruto da graça de Deus. A graça de Deus, ela é salvadora, ela se revela salvadora a todos os homens que se humilham diante de Deus e reconhecem que precisam de um Salvador, que é Cristo. O perdão é necessário, mas as consequências, irmãos, elas estão à porta. E então, nós vamos trabalhar com base no Salmo 51, eu dividi ele em algumas partes. O primeiro tópico eu quero falar sobre desfrutar o perdão de Deus. Nós já vimos toda essa tensão que Davi viveu. Nós vimos como ele estava dissimulado e de repente foi desmascarado, e como ele teve a necessidade de confessar o seu pecado, para poder desfrutar desse perdão de Deus. Então, primeira coisa, irmãos, para nós desfrutarmos do perdão de Deus, é gerar em nosso coração, nas nossas atitudes, o arrependimento. Arrependimento é algo que vem de Deus, mas que parte de alguém que realmente entendeu a situação que ele se encontra. Eu acredito, irmãos, que se todos nós realmente nos arrependêssemos de nossas atitudes, a gente ia entender por que o mundo está uma bagunça. O homem vive em guerra, o homem vive em conflito, o homem vive em desentendimento, dissensão e contendas, porque existe pecado no meio. Nós precisamos do perdão de Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os relacionamentos. E o arrependimento é necessário. Reconhecer o pecado como pecado e o quanto isso ofende a santidade de Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado com o nosso pecado porque ele pode fazer o quê? Manchar a nossa imagem. Mas nós não estamos preocupados com Deus. Deus perdoa. A gente esculacha Deus. A gente não vê quão sério é a nossa atitude pecaminosa diante de um Deus santo. Por isso que o arrependimento é necessário. Então vamos avançar aqui no nosso trecho bíblico. Esse é o começo, esse é o resultado. O Salmo 51 é o resultado das aflições que Davi teve ao longo de toda essa história. E ele resolveu escrever um salmo. Irmãos, eu queria lembrar que salmo era cantado. Ele cantava esse salmo na presença de todo Israel. Tipo assim, eu fiz isso, gente. Eu pedi misericórdia para o meu Deus porque eu fiz isso. Então ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Irmãos, a primeira coisa que Davi clama é por misericórdia. Ele apela para o amor, para a bondade e para a compaixão de Deus, pedindo: Senhor, apaga as minhas transgressões. É engraçado, né? Porque essa palavra apaga as minhas transgressões. O que você vai apagar? Você não vai apagar da prova aquilo que está certo, senão você vai ser reprovado. Você apaga o que está errado para fazer certo. Então Deus, quando Davi está clamando: Deus, apaga minhas transgressões, ele está falando assim, apaga o que eu fiz de errado. Quando você estiver diante de Deus, você sabe as coisas que você tem feito errado, você fala: Senhor, apaga essa transgressão. Eu reconheço diante do Senhor que eu estou errado e eu quero acertar, eu quero fazer o oposto do que eu tenho feito. Ele usa a palavra lava-me. Parece que ele está usando, quem que precisa de... O que você vai falar? Me lava, né? O cara está com o carro sujo, os caras escrevem no vidro lá, lava-me. Tipo, ele precisa de um banho, precisa de água. Parece que ele está sujo diante de Deus. Na presença de Deus, irmãos, quando nós estamos em pecado, nós nos sentimos sujos. Então vem essa necessidade de falar: lava-me do meu pecado, Senhor. Tira a sujeira, essa sujeira que se acumulou no meu coração. É necessário, irmãos, reconhecer essas transgressões. E como diz lá em Hebreus 12, o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está sempre tentando uma brecha na nossa vida. Ele está sempre tentando provocar algo para que a gente delusa esse pecado. E é engraçado, porque a Bíblia em Tiago fala que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, e de repente a gente vai indo, e quando vai ver, resulta em morte.
Porque morte, irmãos, não é que você vai morrer porque você pecou. Talvez a consequência, como a do Davi ali, né? Mas aqui ele está falando assim, a morte é uma separação de Deus. Quando nós pecamos, irmãos, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos dando as costas para aquele que nos salvou. Nós estamos dando as costas para aquele que nos ama. Por isso que o pecado é tão violento. O pecado é ofensivo. Se você ama uma pessoa e você dá as costas para ela e deixa ela no vácuo, ela vai ficar muito chateada. Quando nós pecamos, nós temos essa mesma atitude com Deus. Deus está lá de braços abertos, com a mão estendida, e nós falamos, Deus, eu não preciso de você. Você não é a fonte da minha satisfação. Eu vou buscar em outras coisas esse prazer. E nós damos as costas para o Senhor. E por isso que Davi, ele fala essa frase para mim é curiosa, irmãos. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Foi só contra Deus que ele pecou? Ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra o povo dele, ele pecou contra a família. Mas essa forma de expressar o seu erro, nesse momento, é ver que o alvo foi realmente o coração de Deus. Deus, eu te ofendi de tal forma. Parece que Davi, nessa frase, quer dizer, Deus, eu sei que eu machuquei muita gente, mas foi o Senhor que eu realmente ofendi. Ele reconhece o quão ofensivo é, diante de Deus, os seus pecados. E Deus, irmãos, como ele disse aqui, é justo. A sentença de Deus sempre é justa. E reconhecer isso é muito importante, porque senão a gente se sente o quê? Injustiçado. E Davi falou, Deus, a tua justiça, ela é verdadeira. Tipo assim, eu aceito isso que vai vir sobre mim, Deus, porque eu pequei contra ti. Não é igual aqui no Brasil, né, que os caras dão uma propina, ó, me livra dessa. Você está lá na estrada, o cara te para, vai te aplicar uma multa, ó, 50 aqui para você. O governo não precisa ganhar isso aí, né? Vamos lá, você segue sua vida, eu sigo a minha. O cara, beleza, cada um vai para um canto. Não, Deus não aceita essas coisas. Então, ele é o justo juiz, irmãos. Ele sempre vai julgar de acordo com a verdade. E por isso nós temos necessidade da sua graça e da sua misericórdia. Eu não sei se vai aparecer aqui, deixa eu ver, ó, isso aqui é interessante. 3 aspectos que nós podemos ver no julgamento de um pecador. E aí a gente vê que, primeira coisa, é a justiça. A justiça é quando nós realmente recebemos aquilo que nós merecemos. Ou, sei lá, o cara que está sendo julgado, a justiça vem para fazer justiça, para realmente imputar a ele aquilo que ele merece receber, certo? Seja pelo lado negativo, seja pelo lado positivo. Ah, você merece ser preso, pum, tem aqui as provas, você vai ser preso. Ah, esse cara merece ser restituído, tum, o juiz martelou lá, pronto, você vai ser restituído. Então, justiça é retribuir a alguém aquilo que é devido. Então, assim, que nós merecemos uma punição pelo nosso pecado. Então, a justiça de Deus, ela precisa nos punir. É o caráter de Deus, irmãos. Ah, mas Deus é amor, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Sim, mas Deus também é justiça. Ele não pode negar esse traço dele, esse atributo dele. Isso é inerente ao caráter de Deus. Ele é justo. E ele é santo. Ele precisa julgar o pecador. A graça, irmãos, é dar a alguém aquilo que ele não merece. É você chegar num cara que está no corredor da morte, que ele causou as piores atrocidades e falar assim, você está livre. O cara vai até se surpreender, como assim? Porque eu sou culpado, eu mereço essa punição, como assim estou livre? E essa é a graça, irmãos, que o perdão é gerado a partir dessa graça. A graça de Deus, ela nos dá aquilo que nós não merecemos, ou seja, o perdão, a salvação, a reconciliação. É o amor de Deus, irmãos. Ah, mas você acabou de falar que Deus é justo. Sim, mas Deus também tem esse traço da graça no caráter dele. E misericórdia, o que é? Poupar alguém daquilo que ele merece. Você vê um cara menor que você, o cara pisou no teu pé, você quer dar um croque na cabeça dele, aí você olha, fica meio com pena assim, e fala, meu, se eu dar um croque nesse cara, ele vai afundar, né? Deixa pra lá. Eu vou exercer misericórdia com essa pessoa. É quando o cara está esperando aquela multa, porque ele sabe que ele passou no semáforo vermelho, aí acabou o ano, ele não recebeu a multa, ele fala, nossa, essa aí foi a misericórdia de Deus. Veio sobre mim, porque eu fiquei livre do que eu merecia. É só para ilustrar, irmãos. Eu acho que toda ilustração ela é um pouco falha.
Mas se a gente entender esse contexto, esses conceitos, e ver que Deus ele está toda hora agindo assim conosco, a gente vai entender a necessidade do perdão. Quer dizer, eu merecia, assim como o Davi falou, a justiça de Deus sobre a minha vida. Mas essa justiça, não é que ela não foi derramada, ela foi derramada em Cristo. Ele sofreu a pena e a punição no nosso lugar. Irmãos, era para eu e você morrermos por causa do nosso pecado. O pecado é grave. E esse pecado crucificou o nosso Senhor. E o que é a graça? Nós recebemos a salvação por meio de Cristo, que morreu no nosso lugar. E a misericórdia, nos poupar dos nossos erros, das nossas falhas, porque através de Cristo nós temos acesso ao Pai. E nós estamos de novo no caminho da justiça por causa do sangue de Cristo. Cara, essa obra da salvação, irmãos, é isso que converte um cara do pecado. É isso que muda uma família, é isso que muda o coração de um ser que é ruim, em essência. Ah, mas o cara está lá ajudando nisso, ajudando naquilo, promovendo obras sociais, doando o seu dinheiro. Cara, não é o suficiente, você não vai ser salvo por obras. É necessária a graça de Deus. Então, irmãos, assim como Davi, nós precisamos reconhecer que desde o nosso nascimento, nós carregamos o pecado. Desde que a gente nasceu, a gente pode ser uma criancinha linda, todo mundo vem, dá presentinho, aperta a bochechinha. Ou melhor não, né? Porque pode passar algumas bactérias e tal. Mas todo mundo acha a criança linda quando ela nasce. Nossa, todo mundo fica em volta, aquela expectativa, aquela esperança. Mas aquela criancinha tem um embriãozinho do mal. Tem o pecado lá no coração dela. Quando ele fizer 1 aninho, ele já vai aprender a ser dissimulado e enganar os pais. De repente, ele sabe que ele não gosta de tal comida, então ele faz uma manha, e aí, de repente, ele estressa tanto, e fala assim, tá bom, não dá para ele, dá esse chocolate que ele vai, pelo menos, comer alguma coisa. E aí, por aí vai. A criança, já desde pequenininho, vai testando os limites, vai revelando o pecado que existe dentro dela, irmãos. Eu não estou querendo ofender o filho de ninguém aqui, amém? Mas eu me lembro muito do pastor Gustavo, o marido da Ana Paula Valadão. Imagina, o cara é pastor da Lagoinha, uma igreja gigante, o cara bem conceituado, as pessoas respeitavam muito ele, e o filho dele estava tocando o terror na escolinha dominical. E aí ele virou assim, professora, meu filho ele precisa se converter. Não é porque ele nasceu filho do pastor Gustavo que ele é santo. Mas a gente tem essa ideia na cabeça. Todos nós temos que passar por essa experiência do novo nascimento, de entender que desde o início nós temos o pecado dentro de nós e que esse pecado ele pode atrapalhar a nossa vida e a vida dos outros. O pecado, irmãos, ele nunca vai te oferecer nada de bom. Só que a gente sempre recorre para ele e deixa de recorrer a Deus, que é justo, gracioso e misericordioso. Nós precisamos da graça de Deus, irmãos. Essa é a tônica desse sermão e também desse primeiro ponto que fala do arrependimento. E ele fala uma coisa interessante, né? Sumiu aí? Obrigado. Ele fala aqui, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O que isso quer dizer? A verdade é a palavra de Deus. Deus quer que a gente ande de acordo com a verdade que Ele nos instrui, com a palavra dEle que é luz para os nossos passos. E, de repente, Ele vai nos instruindo de forma sábia. Essa é a vontade de Deus, irmãos, mas sem o arrependimento a gente não vê isso. Sem o arrependimento a gente carrega rancor no nosso coração e acha que Deus está nos punindo em todo o tempo. Vamos avançar para o ponto B do ponto 1. Além do arrependimento, uma mudança de rumo. Experimentar o poder de Deus restaurador, dessa graça que restaura. E aí ele continua, purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Por que eu falei mudança de rumo, irmãos? Porque tudo isso aqui que Davi está orando não parte de nós, parte de Deus. Vocês concordam? Quem que vai nos purificar? É Deus. Se Deus nos purificar, nós seremos puros, nós seremos purificados. Se Deus nos lavar, nós ficaremos limpos.
Aqui é uma ação sobrenatural de Deus, experimentar esse poder restaurador da graça sobre nós. A graça, ela está para nos ensinar que existe uma outra forma de viver. Não debaixo do poder do pecado, não debaixo de uma opressão, não debaixo de culpa, não debaixo de coisas que te acusam, mas debaixo da graça do Senhor. Isso é uma mudança de rumo, irmãos. Depois desse arrependimento, tem que haver esse sentimento urgente da presença poderosa de Deus em nossa vida. É isso que vai nos regenerar, irmãos. Ele fala de alegria. É como se ele falasse assim: Deus, eu preciso restaurar aquela alegria que eu tinha antes. Davi é um cara que ficava com a harpinha dele no meio de um rebanho, tocando, louvando a Deus. Ele não estava nem aí para um palácio. Ele era um cara simples, um cara humilde. Ele ficava cantando lá diante de um monte de ovelha, fazendo mé, mé, mé. Não tinha nem o corinho para ele cantar junto. E ele estava lá, eu ia falar com a gaita, ele estava lá com a harpa dele. E o coração dele estava ligado com Deus. De repente ele se vê num palácio, está na época da guerra, Israel bombando, expandindo as fronteiras, e ele está lá, coçando, aí ele olha uma mulher e fala: pronto, vou me deitar com ela, já que eu não tenho mais o que fazer, foi agradável aos meus olhos, e é isso que eu quero. Pronto, já fez a bagunça. Mas aqui, irmãos, ele quer retomar essa alegria que ele perdeu. Ao invés da culpa, do peso e da tristeza, ele quer ver o coração dele cheio de alegria, irmãos. O pecado, ele tira a alegria do nosso coração. Hoje nós estamos nesse tempo que todo mundo está com depressão, bipolaridade, esquizofrenia e todas as coisas possíveis que envolvem a parte mental do ser humano. Nós já falamos sobre isso um pouco na mensagem passada. Eu já tive depressão, eu fiquei 2 anos em depressão profunda, não tomei remédio, não consultei nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, talvez porque na minha época não era moda, se fosse provavelmente teria ido. Mas uma coisa eu entendi do meu processo, e eu acredito que isso pode ser aplicado ou até generalizado em outros. Quando a gente carrega excesso de tristeza, irmãos, é porque tem pecado na nossa vida. E isso nós estamos abafando, porque é ofensivo para o homem moderno ouvir: você é um pecador e precisa de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você está andando longe de Deus, você abandonou a graça de Deus. Essa graça está disponível para você, volte para o Senhor, se arrependa. A gente não ouve mais isso. A gente ouve: tome esse remédio, visita aquele cara, vai naquela consulta. Não tem nada contra isso. Pode te ajudar, pode nos ajudar como seres humanos. Mas, irmãos, o pecado está ali dentro ainda. As nossas práticas ainda nos trazem tristeza, ainda nos traz peso. Então, irmãos, quando você vê Davi tendo essa atitude e fala: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Veja que o Espírito, apagou de novo, veja que Espírito é com letra minúscula. Ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando do homem. Me dá um espírito estável, eu quero estar estável. O que é estar estável? Você não ficar sendo levado para lá e para cá, você ficar com altos e baixos. Porque isso aqui com certeza atrapalhou a vida de Davi. O pecado atrapalha a nossa vida. Ele nos dá instabilidade, ele nos dá tristeza, ele nos afunda na lama, irmãos, para não falar outra palavra. O pecado, ele quer fazer isso com a gente. Isso tudo significa que nos afasta de Deus. Então você vê uma desejo do salmista de presenciar essa obra do poder da graça de Deus. Fala: Deus, só o Senhor pode me dar um coração puro. Eu enxergo meu coração, Deus, e eu detesto aquilo que eu estou vendo. Senhor, purifica o meu coração. Depois do arrependimento, vem uma atitude de mudança de vida. Um desejo de... Talvez, isso aqui, irmãos, vamos traduzir isso como se de repente nós quiséssemos voltar na nossa situação lá atrás, quando o pecado não tinha atrapalhado a humanidade, que nós podíamos conversar com Deus, a gente se alegrava, né? Isso a gente não experimentou, só Adão e Eva. Aí entrou o pecado e nós talvez só vamos experimentar isso quando estivermos glorificados. Mas esse desejo de ter o coração puro é de ter aquele início, voltar a ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos, criados à sua imagem e semelhança, próximos de Cristo, que é a perfeição. E você vê aqui, irmãos, que ele tem o desejo de estar na presença de Deus. Não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Imagina, o que aconteceu com Saul? A Bíblia fala que o Espírito saiu de Saul. Você fala: meu Deus, já pensou você estar aqui na igreja, daqui a pouco o Espírito Santo sai de você? Cara, acabou sua vida.
Não tem volta, não tem remorso, não tem perdão, não tem arrependimento, não tem nada. Sem esperança. E Davi falou, não tire de mim o seu espírito. Eu quero ter comunhão com o Senhor, Deus. Eu quero ser sua habitação. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar diante do Senhor com esse coração limpo. Vocês lembram o que fala lá no Mateus 5, sobre os puros de coração? Verão a Deus. Não é isso? Sermão do Monte. É isso que ele está querendo. Eu quero ter comunhão, eu quero ter acesso, eu quero estar na tua presença, Deus. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, irmãos, e nós podemos ir na igreja, podemos estar no louvor, podemos ser até um pastor, um ministro, e isso vai continuar sendo um impedimento para entrarmos na presença do Senhor. É necessário arrependimento, é necessário uma mudança de rumo. E o final ele fala, né? Essa alegria da salvação. Cara, a gente só se reúne aqui porque nós somos salvos, mesmo tendo toda essa porcaria dentro de nós. Nós aceitamos Cristo, foi derramado o sangue dele sobre a nossa vida, ele nos restaurou, nos colocou diante do Pai, e nós somos uma nova criatura em Cristo. E eu olho para o meu irmão e consigo ter essa comunhão com ele, e é isso que nos faz ter esse desejo de obedecer o Senhor em todas as coisas. Me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Irmãos, eu acho que eu entendo a salvação como um processo que você vai sendo salvo, estando salvo, para o futuro desfrutar dessa salvação. Não entender salvação como, pronto, aceitei Jesus, agora eu vou continuar a viver minha vida. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece teu coração e sabe como ele é podre. Ele conhece o meu coração e sabe como ele é podre. E se nós andarmos a nossa vida longe de Deus, cara, qual o sentido que tem na salvação? Porque, ao final das contas, nós estaremos junto com ele. Isso é salvação, isso é graça, isso é mudança de rumo, irmãos. E eu quero dar um exemplo desse poder restaurador da graça. Tudo isso que Davi pediu aqui, ó, purifica-me, me lava, faz ouvir de novo o júbilo e a alegria, é tudo coisa que vem de Deus, é uma obra sobrenatural sobre a vida do pecador, sobre a minha e a sua vida. E sabe quem escancarou isso para o mundo? Foi Jesus, nesse exemplo aqui, irmãos. A mulher foi pega em adultério. Cara, ou eu sou muito burro, ou eu não entendo direito o que significa adultério. Para ela adulterar, ela tem que estar com quem? Com alguém casado. Por que sua mulher foi levada diante de Jesus? Os caras queriam fazer o que com ela? Apedrejar. Ela tem pecado, Senhor. O que a gente faz? Quer dizer, eu não tenho pecado. Ué, mas peraí, vocês trouxeram ela, mas cadê o cara? Vocês deixaram ele fugir? Ele deu dinheiro para vocês? Ele está no meio de vocês? Meu, isso é muito sério. É uma história bonita, é uma história que emociona, mas mostra o coração podre do homem, do ser humano. Como é que você pega uma mulher flagrada em adultério e só traz ela para ser julgada? Não estão cumprindo a lei. Estão sendo religiosos. Estão sendo até malignos, irmãos. A Bíblia fala em João 8 que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aí, assim que amanheceu, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Jesus estava pregando. Jesus estava falando a palavra de Deus para todo o povo. E aí foi que, de repente, não qualquer homens, mas os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. E fizeram-na ficar de pé diante de todos, imagina a humilhação, e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, e na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Eles não estavam nem aí, na verdade, para adultério. Deixa rolar o adultério, eu quero pegar Jesus. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com o mais velho. E Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Acabou a aula. Todo mundo foi embora. Porque até os caras que não pegaram ela em adultério falaram, opa, peraí, é melhor sair daqui porque o circo vai pegar fogo. Porque ele falou, quem de vocês tem pecado? Então,
Quem de vocês não tem pecado? Então pode mandar bala. Todo mundo saiu, irmãos. Então Jesus pôs de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Cara, eu estava ouvindo uma história absurda de eu não lembro o nome da cidade, mas o padre estava dando em cima de homens casados. E aí tinha conversa no WhatsApp. E aí, de repente, como é uma cidade pequena, todo mundo começou a comentar o caso. E tinha gente que falava assim, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Cara, distorceu completamente o sentido do que Jesus quis fazer aqui. E essa passagem não é para isentar a gente do pecado, irmãos. Isso aqui é para ensinar o poder da graça de Deus. Porque quando ele vira para uma mulher que ia ser morta, que foi humilhada na frente de todo mundo, ele está falando, eu estou promovendo vida para você. Mude a sua atitude. E virou para os caras e falou, vocês também estão cheios de pecado e vocês querem condenar ela, porque simplesmente vocês conseguiram pegar ela no ato, e aqueles atos que vocês não foram pegos. Cara, isso aqui sacode a gente, fala, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque o pecado acontece aonde? Lá no escurinho do cinema, lá no nosso quarto, quando ninguém está vendo. O pecador, ele se retira para fazer as coisas, os seus atos. Ele não faz à luz do dia, porque ele tem que esconder, porque é vergonhoso, porque ele quer ser bem-sucedido. Só que Deus vê todas as coisas, irmãos. E você entende o poder da graça de Deus? Mesmo a gente tendo esse caráter, mesmo a gente tendo esse coração que é manipulador, ainda assim, ele fala assim, vai, não peques mais. Eu não te condeno. Irmãos, essa história aqui é uma coisa impactante. Se a gente parar e ficar pensando nisso, naquela condição, naquela situação. Isso, irmãos, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a nossa igreja, ela pode virar uma igreja moralista. Ele pecou. Gente, vamos excluir ele da comunidade, porque ele está em pecado. Cara, os caras que estão votando na exclusão do cara também estão em pecado. Qual é a coerência? E a graça? Então, peraí, a graça então é passar panos quentes, falar não aconteceu nada, ninguém precisa ficar sabendo? Não. Jesus trata o pecado. Nós acabamos de falar de arrependimento, nós acabamos de falar de ter um novo rumo na nossa vida. É uma escolha, é uma decisão e um desejo de falar, Deus, coloque em mim um coração puro, eu quero te seguir, eu quero obedecer a tua verdade. Eu quero continuar em comunhão com o Senhor, não me afaste disso. E aí que vem o segundo ponto. O efeito dessa graça e do perdão de Deus gera um testemunho poderoso, irmãos. Essa mulher, eu acho que ela nunca mais quis deitar com nenhum homem. Pelo menos não nessa condição. Ela falou, Jesus me deu vida. Era para eu estar morta. Isso aqui representa aquela frase, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, irmãos, e Jesus nos deu a salvação. Eu creio que essa mulher recebeu a salvação, entendeu que aquilo que ela fazia não agradava o Senhor. Que a satisfação dela não podia ser alcançada daquela forma. Aquilo quase levou ela para o buraco. Quase levou ela para o caixão. E quando ela teve um encontro com Jesus, ainda que naquela condição exagerada e tão dramática, ela deve ter resolvido, Senhor, eu vou te seguir. Gera testemunho, irmãos. A gente acha que o cristão é aquele cara que vai andar a vida inteira sem errar uma vírgula. E aí ele é perfeito para servir, ele é perfeito para testemunhar Jesus, ele é perfeito para fazer uma obra. Mas, cara, esse cristão não existe nem na Bíblia. Só Jesus foi assim. Por que a gente quer colocar esse padrão para o serviço na igreja? Agora não é aquilo, todo mundo também vai viver à torta e à direita pecando, a gente aceita um ao outro, é a graça de Deus. Não, tem que haver uma disciplina. Tem que mostrar, isso é contra a palavra de Deus, irmãos. O seu coração está errado. Se arrependa, se volte para o Senhor, Ele é rico em perdoar, existe misericórdia, existe graça. Não desiste da caminhada. Mas eu pequei. Perde perdão, se arrepende, o sangue de Jesus tem poder, está sobre você. Continua essa caminhada, nós estamos juntos. Mas viver numa vida oculta e querendo parecer que está vivo, tem fama que está vivo, mas está morto, não dá, irmãos. Então o efeito da graça e do perdão de Deus vão gerar um testemunho. Davi, já concluindo, ele fala, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti.
Antes de mais nada, irmãos, ele quer apresentar para aqueles que estão desviando, para aqueles que estão se perdendo, um Deus que salva do pecado. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça, que nós precisamos do perdão, nós nos arrependemos, temos uma mudança de rumo, e isso gera o quê? Um testemunho. Você vai se identificar com aqueles que estão se perdendo, e você vai ajudar esses caras a enxergar Deus no meio das trevas. É querer, irmãos, persuadir o outro do seu erro e guiar no caminho da salvação. E aí ele fala para Deus: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E por tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Irmãos, parece que esses dois últimos versículos do Salmo eles são um desafio, porque parece que ele está falando de uma relação tão pessoal, de repente ele parte para falar de Jerusalém, dos muros. A gente vai chegar lá. Mas a primeira coisa, irmãos, desse trecho, ele apresenta Deus como o Deus da minha salvação. Quando nós temos um Deus que é o Deus da nossa salvação, não é um Deus que não se faz presente. Não é um Deus que não se manifesta na nossa vida. É um Deus que anda conosco continuamente. Ou melhor, nós andamos com esse Deus. Por isso que isso gera um testemunho de vida. É um Deus próximo. É um Deus pessoal. Ainda que Ele discipline, Ele é um Pai amoroso. E está pronto para nos conduzir por esse caminho. E Ele pede que Deus dê palavras aos seus lábios, para a boca anunciar o louvor a Deus. É uma mudança completa de vida, irmãos. Assim, eu estou no meio da minha crise, mas eu conheço o Deus que está comigo. E eu quero louvar esse Deus. Eu quero olhar para o Senhor, e não só olhar para o Senhor, mas fazer aqueles que estão no caminho da transgressão enxergar que existe uma possibilidade, existe uma luz no fim do túnel, e essa luz é Jesus. Sendo perdoados pelos nossos pecados, nós podemos restaurar outras vidas. Isso é poder da graça de Deus também, irmãos. Com relação à parte de sacrifícios, a minha meditação nesse trecho, irmãos, é que o homem, ele gosta, ele faz todo o possível para se esforçar para promover a própria salvação. Mas aqui mesmo ele fala, isso não agrada a Deus. Os sacrifícios não são suficientes para agradar a Deus, nem para aplacar a sua ira, nem para promover o seu perdão e a sua graça. Mas o homem parece que ele fala assim, ó Deus, se você quisesse bilhões de holocaustos, eu ofereceria a ti. Não é suficiente. Cumprir puramente a lei por cumprir não é suficiente. Por isso que foi necessário vir Jesus, o sacrifício completo e suficiente por todas as eras. Imagina, o cara pecou, vem aqui na frente e confessa, vamos matar um novilho. Aí vem uma família, ó, nós erramos também diante de Deus. Então vamos matar agora um boi. Agora para você, o seu pecado, então mate um pombo. Cara, imagina quanto sacrifício não foi feito. Aí quando vem Jesus e morre na cruz, ele é o único e suficiente sacrifício para aplacar a ira de Deus, para promover a justiça de Deus, gerar o perdão dos nossos pecados e nos dar uma nova vida pela graça de Deus. Esse é Jesus, irmãos. Ele merece toda a honra e toda a glória. Não é esforço humano. Esses sacrifícios não são suficientes para conseguir o perdão da menor transgressão que seja. Nossa, eu espirrei na cara do meu irmão, me perdoe. Cara, não, um sacrifício não consegue nem perdoar isso. Quanto mais um ato grave. O que realmente agrada a Deus, irmãos? De que forma nós podemos agradar esse Deus? Parece tão exigente, né? E aí ele fala aqui, ó, um coração quebrantado e contrito. É um coração que entende que, Deus, eu sou tão limitado, eu sou tão simplista na minha forma de ver o mundo, eu sou tão sujeito ao erro, que eu dependo do Senhor completamente. E assim que errou, irmãos, ainda que seja em pensamento, ele já ora para Deus, Senhor, restitui a alegria da salvação. Senhor, eu tenho um propósito para viver, eu não posso viver dessa forma. E aqui, irmãos, quando eu falo de um coração quebrantado e contrito, eu lembro de outra bem-aventurança, os pobres em espírito. O que acontece com os pobres de espírito? Vocês lembram? Vocês estão aqui ainda?
seus pecadores. Quem nunca dormiu que ataque a primeira pedra, não é isso? Irmãos, o pobre de espírito, ele é dependente de Deus. E ele sabe que ele vai estar na presença de Deus, no reino de Deus. Então, ele desde já ele começa a ser humilde. Ele começa a ter aquele coração quebrantado, disposto a depender de Deus em toda circunstância. Não mais na força do seu braço. Eu posso oferecer holocaustos. Eu já sei como eu vou apagar esse meu pecado, eu vou oferecer um dízimo maior na igreja. Não, cara, isso não vai apagar a sua transgressão. Mas um coração quebrantado e contrito, ou seja, arrependido. Um coração que foi tocado e amolecido pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que buscar, irmãos. Mais do que buscar riquezas, mais do que buscar prosperidade, mais do que buscar um nome, nós temos que buscar um coração contrito, um coração que de fato se achega a Deus e depende de Deus. É uma mudança interna, irmãos, que vai acontecer quando a gente abandonar o pecado para seguir o Senhor. É isso que agrada o Senhor. E é interessante, né? Porque ele acabou de falar isso sobre as ofertas. O Senhor não se agrada, senão eu te daria. E de repente, lá na frente, ele fala assim, aqui é a primeira parte, já estou acabando. Ele fala assim, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. E aí ele faz um clamor por Sião, né, por Jerusalém, e fala, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Quer dizer, agora ele volta a falar de sacrifício, mas sabe o que é isso, irmãos? Faz uma referência, por exemplo, com Abel e Caim. O Abel tinha um coração quebrantado e contrito, um coração próximo de Deus, um coração que agradava a Deus. Quando ele ofereceu as ofertas, o que aconteceu? Deus aceitou as ofertas de Abel. Agora, quando Caim, que tinha um coração completamente perverso, ofereceu a oferta, Deus não aceitou. Então, por isso que ele volta a falar desse termo, porque quando nós estamos em Cristo, tudo que nós fazemos ao Senhor, todas as nossas atitudes, elas podem agradar a Deus, porque agora a nossa realidade é em Cristo. Não é mais o meu eu, não é mais o meu ego. Nós estamos fazendo por meio de Jesus. E Deus reconhece isso como aceitável. Então a gente faz tudo o que nós temos, com todo o nosso poder, com todo o nosso tempo, talentos e influência, para agradar a Deus. A nossa vida passa a ser para agradar o nosso Deus, não para agradar o nosso ego, não para satisfazer o nosso pecado. E por fim, ele revela uma vida de obediência e zelo por esse Deus. Quanto ao clamor aí a Jerusalém e a questão dos muros, né? Eu vejo que é uma oração que, de repente, ele entendeu que não existe só ele na história. Existe uma comunidade. Nós podemos aplicar isso para a igreja. Senão a gente vai ficar só vivendo o nosso individualismo cristão. Mas, de repente, você fala assim, cara, eu recebi o perdão de Deus. Eu quero virar uma testemunha do poder de Deus, da graça de Deus. E você estende isso para as pessoas que estão se perdendo, mas você também lembra da igreja e você começa a orar pela igreja. Para que Deus restaure cada lar, cada família, cada irmão. Para que andem da mesma forma, irmãos. Não é uma carreira solo. Nós estamos juntos. Então, quando Davi faz essa oração por Jerusalém, muro significa proteção. Fazer prosperar pela tua boa vontade. Ou seja, é a vontade de Deus que o seu povo prospere. Prospere nessa graça, nessa bondade, nesse amor. Que a gente possa transbordar de amor uns pelos outros, irmãos. E que isso venha por meio do perdão. Porque nós somos reconciliados com Cristo. Não tem nada que nos prenda, não tem nada que impeça a gente de amar uns aos outros, de amar a obra de Deus e de promover a salvação de Deus. Amém? Esse é o perdão, o fruto da graça de Deus. Eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé. Nós vamos orar sobre isso. Irmãos, esse tema ele é muito importante para a igreja cristã. Ele é muito importante para o nosso tempo atual, porque às vezes parece que a vida cristã perde um pouco de sentido, irmãos, mas não perde sentido porque ela não tem sentido, é porque nós esquecemos alguns princípios. A gente esquece dessa graça que está sobre nós, a gente esquece do perdão que está disponível em Cristo, e a gente vai levando a vida de uma forma atropelada. Aquela mulher adúltera, ela chegou a adulterar porque ela talvez perdeu de vista o que era a lei de Deus, o que significavam os princípios de Deus para a vida dela, e começou a transgredir esses mandamentos. Perdeu o sentido, irmãos. Quando a gente não vê sentido nas coisas, quando a gente não sabe, talvez, esperar, quando a gente tem um coração ansioso, não um coração aquietado, a gente começa a atropelar a nossa vida. E isso pode resultar em pecado.
isso pode resultar em falhas, isso pode resultar em tropeços. Mas da mesma forma que Davi encontrou graça, nós podemos encontrar graça do Senhor. Nós precisamos nos apropriar desse perdão em Cristo. Por isso, nessa oração, eu queria que você realmente se colocasse diante de Deus. Se você tiver algum pecado, se você tiver, talvez, vivendo uma vida de pecado, confesse isso para o Senhor. Ele pode te perdoar, te purificar de toda injustiça. Mas é necessário haver uma confissão, é necessário haver arrependimento. É necessário almejar essa nova vida em Cristo, porque isso está disponível para nós, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça abundante. Nós agradecemos porque em Cristo o Senhor nos faz uma nova criatura. Nós agradecemos, Deus, porque por meio do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos converte de uma vida que está indo para as trevas, de uma vida que permanece longe de Deus, e de uma vida que por si só não pode promover nem boas obras, Senhor. Mas em Cristo nós temos a representação da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e da tua bondade. Obrigado, Jesus, por estar sobre nós. Obrigado por morrer no nosso lugar. Obrigado por fazer uma obra poderosa na vida de cada um de nós. Nós sabemos, Deus, que não há formas de viver o poder do Evangelho se não houver arrependimento, se não houver, de fato, uma contrição no nosso espírito de reconhecer o quão pecadores e miseráveis nós somos na tua presença. E o quanto o Senhor quer restaurar a imagem do teu Filho em nós. Porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é bom em todas as coisas. Ele agrada o seu coração. E é a tua vontade, Deus, que a tua igreja seja assim. Que cada um que faz parte da tua igreja seja semelhante a Jesus Cristo. Faz essa obra em nós, Espírito Santo. Trata o nosso pecado. Talvez alguns estejam com dificuldade de enxergar o pecado, Senhor, mas até mesmo uma pequena mentira, um pensamento impuro, a incredulidade, a murmuração, a falta de amor, a falta de zelo, o desleixo, contendas, tudo isso é pecado, Senhor. E quem de nós aqui que não tem isso no coração, Senhor? Então que a sua misericórdia venha sobre nós. Que a sua graça realmente venha superabundar onde abundou o pecado. E nos ensina a viver de uma forma diferente, Senhor. Nos ensina a viver com esse coração que sabe que foi perdoado pelo Pai com muito amor. O perdão significa aceitar de volta. Significa limpar, significa restaurar. E é isso que o Senhor fez com cada um que se arrependeu dos seus erros, que se arrependeu por estar longe de Deus. Nós aceitamos, Deus, a salvação em Cristo. Nós recebemos em nosso coração. Nós proclamamos que é isso que salva um homem pecador, é isso que endireita o coração de cada um de nós. E é uma obra sobrenatural que o Senhor faz sobre cada coração. Seja louvado, Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos? Irmãos, essa mensagem, ela não dura só 1h30, 2 horas, 40 minutos. Ela é uma mensagem para a nossa vida e ela precisa sempre ser falada ao nosso coração. Talvez hoje você esteja bem, talvez hoje você esteja caminhando tranquilo, tudo está diante de Deus. Você ora, coloca os seus projetos, não dá certo, tem frustração, você coloca diante de Deus. Mas lá na frente, irmão, você não sabe. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Certo? Ou seja, é isso aí, deu até o versículo. Se nós estamos de pé, nós podemos permanecer somente em Cristo. Se nós cairmos, nós precisamos de restauração. Nós não precisamos de pedra na nossa vida. E aí nós estamos em comunidade, certo? Então nós precisamos, como foi aquela vez, né, que nós falamos sobre confissão, uma irmã veio aqui à frente, compartilhou sua vida, e nós entendemos, fomos edificados, e realmente
sabemos que é a obra de Deus, né? Então, nesse momento, como comunidade, nós temos que ter a ciência de receber aquele que se arrepende, aquele que tem buscado um coração contrito na presença de Deus. E é muito importante a gente ter essa noção de comunidade, porque nós também somos uma família, nós precisamos proteger uns aos outros, amém? E assim, eu sei que falar é muito bonito, né? Existe sempre o romanticismo daquilo que nós estamos falando, existe um romance por meio das palavras, mas de repente, se acontecer comigo um pecado grave, como a igreja vai tratar? Se acontece um pecado grave na sua família, como você trata? Então nós temos que ter essa ciência do perdão e do amor de Deus, amém? E, bom, nós temos um momento aqui de exposição, vamos dizer assim, e nós pedimos para que a igreja receba com muito amor, com muito carinho, e nós temos acompanhado os irmãos, e nós precisamos realmente de maturidade para esse momento, porque o momento não é momento de atacar pedras, é um momento de orar para que haja restauração, para que haja a graça de Deus sobre a situação, e que nós sejamos todos restaurados e fazendo parte disso, amém? Podemos? Boa tarde, igreja. Bom, como pecadores, estamos aqui para testemunhar o momento que a gente está vivendo. Bom, eu já testemunhei aqui na frente, há pouco tempo atrás, o quanto aceitar Jesus na minha vida tem feito a diferença no meu caminho. E esse ano a gente está vivendo um ano muito feliz, com a graça de Deus. E logo no começo que eu comecei, estou um pouco nervosa, desculpa. Logo no começo, eu comecei a entender o que Cristo gostaria em relação ao nosso relacionamento. Então, nós decidimos que a gente deveria guardar o nosso relacionamento, porque até então a gente vivia em pecado, guardar o nosso relacionamento e esperar o momento do nosso casamento, o momento que seríamos uma só carne. E assim a gente foi caminhando por esses meses, mas em um momento de fraqueza, pecamos e eu descobri que estou grávida. Foi um momento muito difícil, descobrir isso não foi fácil. Acreditando muito nos propósitos de Deus, eu hoje entendo que eu tinha um coração muito ansioso. Ansioso pelo casamento, ansioso pela família, ansioso pela minha idade, enfim, por várias coisas. E aí, quando eu descobri, eu senti um arrependimento tão profundo, uma tristeza tão profunda, que foram 2 semanas que eu me isolei totalmente, que a produção do meu trabalho caiu, que eu me isolei da minha família, eu me isolei dos amigos e do meu noivo. Foi muito difícil, eu senti muita vergonha. E não estou dizendo que eu senti vergonha, né, dos padrões da sociedade, eu senti vergonha de Deus mesmo, né, por ter rompido o nosso compromisso. Então, foram dias de muita reflexão. Eu já compartilhei, né, com o Alberto e com a Isa que eu não conseguia orar, eu amo ouvir louvores, louvar a Deus, e eu não conseguia ouvir, porque eu sentia muita vergonha. Então, eu passei por esse momento de tristeza, mas aos poucos eu fui entendendo, né, que Deus não se alegra em me condenar, que o que eu estou vivendo é uma consequência do meu pecado, e que eu tinha que buscar sabedoria e alegria para lidar com essa vida que não tem nada a ver com o meu pecado, e que tudo que eu mais quero é que eu possa ensiná-lo a caminhar nos passos de Cristo. Que ele tenha a oportunidade de ter a palavra de Deus no caminho dele, que ele possa ter escolhas melhores que as minhas, e que seja realmente, né, uma vida voltada para Deus. Então, passado todo esse arrependimento, toda essa tristeza profunda, a gente conversou muito, oramos muito e decidimos que a gente precisa assumir o nosso relacionamento perante a Deus. Daqui 6 semanas a gente vai se casar,
vai ser o início, né, da nossa família, né, já vamos nos casar em família. Após o arrependimento, veio a graça da gente conseguir conversar com a nossa família, e tudo que eu recebi, tanto da família do Atia quanto da minha família, foi amor. Conversei com a Isa e com o Alberto, e o que eu recebi foi amor. Tivemos uma oportunidade na casa do pastor Chang, e recebemos dele, da Naquan, amor. E como a filha amada de Deus, que eu já vim aqui testemunhar, eu sei que, e é o que eu espero de vocês, também é acolhida, também é amor, e que vocês nos ajudem nessa nova caminhada. Muito em breve, eu vou deixar a minha casa para construir o meu lar. É muito pouco tempo para virar mãe, esposa, enfim. E a gente vai precisar muito do apoio e do carinho de vocês como nossos irmãos em Cristo. Acho que a Cris contou tudo o que a gente precisava dizer, acho que confessar também, não só Deus, mas para manter o corpo unido, manter um corpo saudável, né? Como o Alberto também disse. A gente se sente envergonhado ainda por tudo isso. E é o que a Cris disse, a gente espera receber o amor de vocês, a gente sabe que a gente vai receber também muito isso, e a gente confia muito no que Deus tem preparado para nós também. E acho que o mais importante agora é a gente pensar nessa vida nova. É isso que eu quero. Eu acho que agora eu entendo o que é o pecado, o que é esse arrependimento. A gente lida com o pecado em vários momentos do nosso dia, da nossa vida, e o que eu preciso daqui para frente é aprender a vigiar, aprender a me controlar e realmente esperar no Senhor. Então é isso que a gente tem para compartilhar. Espero que a igreja também possa nos receber com amor. E eu agradeço de estar vivendo esse momento aqui. Acho que seria muito mais difícil se eu estivesse fora daqui, se eu não tivesse os irmãos que eu tenho, se eu não tivesse essa família em Cristo. Então, daqui para frente, eu espero ter uma vida nova e que a gente possa continuar caminhando juntos. Antes deles sentarem, só queria compartilhar mais uma coisinha. O pecado, ele é algo muito grave, irmãos. Né? E uma vez que há o arrependimento, uma vez que há o desejo de mudança de vida, a gente não pode olhar a situação como antes. Nós temos que olhar com, agora, a lente da graça de Deus. E também eu quero, talvez com a autoridade que Deus me dá, de exortar os irmãos, que agora você tem uma responsabilidade. Porque eles abriram o coração perante nós, é uma situação delicada, é algo que é um desafio, né, vir aqui na frente falar. Então, nós temos uma responsabilidade de guardar isso. Né? Acho que a igreja ela tem que ter essa maturidade. Fofoquinha, conversinha, a gente está expondo tudo à luz para que não haja nada relacionado às trevas. Se você promover isso, você está promovendo trevas. Você está causando divisão no corpo. Então, isso é uma exortação muito séria. Porque é um desafio fazer isso. Não é fácil. E muitas vezes a gente nem sabe como isso vai ser feito, por isso que nós também recorremos ao pastor Anaquan. É uma situação que envolve vidas, envolve uma decisão, envolve um erro, mas que não é para ser visto daqui para frente como um erro, porque é uma criança que vai ser gerada, que merece a graça de Deus, Deus tem um plano para essa criança, para essa família, e eles estão tentando fazer tudo certo a partir de agora. Então, isso é um poder de restauração na vida deles, e eu creio que também é um ensino e uma disciplina para nós como igreja. Então, que a gente possa levar isso realmente com muita seriedade, porque não é um teatro, é vida. Amém? E gostaria que quem se sentir à vontade vir aqui na frente para orar, para abraçar, né, para abençoar.